Olá, tudo bem? Esse é o quarto vídeo da nossa viagem no cosmos, do livro do Carl Sagan. E agora o capítulo 4, ele é sobre o céu e o inferno. O que seria o céu, o que seria o inferno em termos de cosmos? Bom, há planetas que sofrem desastres todo o tempo. Eu vou falar sobre dois no decorrer dessa fala aqui, que são planetas que são infernais, né? O que nós sabemos é que a Terra é o único céu que nós temos em condições habitáveis, né? Mas houve momentos que não foi tão fácil assim, como no evento de Tunguska, né? na Sibéria, em 1908, um cometa ele caiu lá, dizimando vários milhões de pessoas morreram, né? Foi um evento bem trágico, né? Pessoas falaram que viam algo cintilando no céu e que tinha um mau presságio, né? O Montezuma, ele previra que quando os cometas passavam no céu, né? E daí existia algo de errado, né? E daí mas esse não foi o único cometa a passar pela Terra, né? O Halley é um cometa que foi visto, né, pelo Hubble, né? E se acreditava que a cauda dele era prejudicial, né? Depois que a sonda Giotto observou o cometa, observou que existiam elementos bem parecidos com a Terra, né? E a cauda não tinha elementos perigosos, como se acreditava, né? Não tinha nada de místico, de previsão catastrófica, né? Sabemos que a Terra e a Lua foram bombardeadas. A Terra, existem cometas que caem na Terra, na Lua, né? E foram muito importantes esses elementos vindos dos cometas na Terra quando no surgimento da atmosfera e de elementos químicos, né? E isso gerou um conflito, isso gerou momentos tensos, né, no surgimento da Terra, mas foram temporários, né? São momentos que, como do evento de Tunguska, né, foram eventos passageiros, uma pequena fração da Terra. Mas há planetas que as condições são bem temperamentais, como em Vênus, por exemplo. Tanto é que as condições de Vênus foi estudada, o efeito estufa em Vênus, ele, sabendo que existe lá, foi estudado aqui na Terra. Os mesmos efeitos que estão sendo ocasionados e agravados aqui pelo aquecimento global, lá em Vênus já passou desses limites. Então, as descobertas científicas e essas viagens no cosmos ajudam nós a observar o nosso futuro, como ele pode ser, né? Porque Vênus, por exemplo, ele não se sabia nada sobre Vênus, muito foi especulado sobre ele, e a partir de linhas espectrais dessas amostras de sondas, né, que é uma luz passada por uma fenda, e através dessa fenda sai a luz por um espectro, e esses elementos químicos aparecem, é uma impressão digital, o espectro eletromagnético, né, de uma estrela. E a partir dessas cores ou lacunas de cores dá para saber de que elementos é feito o planeta ou estrela, né? Então, que conclusão se chegou em Vênus, né? Para encurtar a conversa, porque é uma conversa muito longa, né, das características. É um lugar horroroso, né? É um forno, a pressão
é 90 vezes mais que aqui na Terra, né? E existem gases tóxicos, o efeito estufa é bem agravado, com CO2, né, dióxido de carbono, temperatura bastante elevada, e a possibilidade de haver moléculas orgânicas é quase zero, né, bem reduzido por causa da temperatura. E aí, se a gente quiser tornar a Terra parecida com Vênus, a gente tem que continuar desmatando, jogar bombas, né? Gerar bastante dióxido de carbono, e não diminuir a quantidade de combustível fóssil, né? Não incentivar a geração de energia pelo sol, né? Desmatar bastante e deixar os pobres cada vez mais pobres, sem autossuficiência. Então esse é o caminho para tornar a Terra bem próxima a Vênus, né? A gente observa que isso a gente está tentando, né? Outro planeta também que se acreditava que existia, o Percival Lowell, ele achou que existia canais de água e se falava muito de marcianos, existiam desenhos, viagens, seres grandes, né? Mexia com o imaginário nosso, Marte. Depois que a primeira missão da Viking foi lá para pegar material, não encontrou nenhum ser extraterrestre lá. A superfície é muito desértica, muito quente durante o dia, muito frio durante a noite, né? Uma existência lá, nossa, teria que ser na crosta terrestre, né? E para a gente analisar os elementos de Marte, a gente tem que estar livre de preconceitos, né? Ondas de rádio que vão e voltam de lá é muito difícil, né? Essas são as dificuldades que nós teríamos para viajar até lá. Demora 20 minutos, ida e volta de uma mensagem de rádio. Então, se a sonda visse uma cratera onde ela ia cair, ela não ia ter tempo de nos avisar. Então, ela tem que ter uma tecnologia, tem que ser muito avançada para ela poder tomar decisões, mínimas decisões, para não cair dentro do buraco, por exemplo, até que a gente possa direcionar ela, porque as inteligências são manipuladas através do ser humano, né? Não tem nenhuma inteligência que vai por si só, mas tem comandos que eles podem fazer sozinhos, que são programados pelo ser humano, né? Então, foi feitas muitas experiências, foi muito importante quando o Viking foi até lá, primeira missão a Marte, porque aí foi feito experiências biológicas e químicas, né? Observado que lá não tem ozônio, então a atmosfera é muito fraquinha, então os raios do Sol vão com tudo, né? Eu recomendo assistir aquele filme Perdido em Marte, que ele retrata uma boa parte científica de como seria ir a Marte, né? De como os átomos são reunidos, né? Se fez experiência, pegou água, se pegou material orgânico da Terra, se misturou com o de Marte, mas nada empolgante que pudesse se dizer, ótimo, existe vida. A única vida extraterrestre que pode existir um dia em Marte é nós mesmos, nós irmos lá e fazermos na crosta, né? Furar a crosta e viver lá dentro. Mas existem dificuldades, como a atmosfera muito rarefeita, controle de pouso à distância, né? Controle de pouso, e através da fotografia, que nos trouxe muitos benefícios, né? De como é lá, as distorções sobre a realidade de lá antes de ir, né? Não tem como ter uma viagem toda hora, como pegar no ponto de ônibus, né? Ir e voltar. É uma viagem muito longa e muito complicada, e tem que ser bem feita. Campo magnético, né? Não, deixa passar essas
ondas. E, enfim, são muitas dificuldades que tornam uma viagem no espaço não tão simples como aparenta, né? Então, o que nos parece é que o nosso céu ainda é a Terra, né? E que a Terra pode virar um inferno também, se a gente não cuidar dela ao longo do tempo e não tivesse respeito com a natureza e com as armas nucleares, e se a gente não se dizimar antes.